Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 15. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores. Este homem recebe pecadores. E perdi aqui isso. Vou começar de novo. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: qual de vós é o mundo que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozija-se e põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 juntas que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e vai à casa buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Somente até aqui. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Confesso aos irmãos que eu ia aqui ler uma palavra qual estava em mente, mas aqui mesmo o Senhor mudou, porque Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas, e Deus, Ele sabe trabalhar no que o povo necessita. Ele quem sabe, não é nós, né? Nós somos ministrados, mas quem faz a boa obra é o Senhor. Mas é interessante que vou pegar um gancho para aquele versículo que eu li em Mateus capítulo 22, porque o Senhor é ainda aquele que chama, que ainda tem os seus mensageiros. Vou dizer melhor, o Senhor é aquele que ainda tem os seus mensageiros, que continua fazendo convites. Esses mensageiros do Senhor somos eu e você, que nós já recebemos o convite, amém? Nós entramos para o salão e nós vestimos as vestes que o Senhor nos deu, e diz assim: nós estamos na presença de Deus e nós temos o convite ao qual o Senhor nos deu, que é o Evangelho, a palavra do Senhor para pregar. Mas é interessante que aqui o Senhor, em capítulo 15 do livro de Lucas, ele vai dizer, ele vai contar uma parábola, mas antes é interessante que Jesus, ele é criticado por estar fazendo a sua missão. Ele está criticado porque ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido, porque ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores. E a missão de Jesus naquele momento, no capítulo 15 de Lucas, era buscar esses e resgatar esses que estavam perdidos. Ele veio com um propósito como Messias prometido de Israel, para resgatar aquele povo que estava cansado, que estava oprimido, aquele povo que estava cansado de ser enganado, aquele povo que estava cansado do peso, do fardo, do farisaísmo que tinha naquela época, do peso que o povo estava cansado, da pobreza, da miséria, da ruína que eles estavam vivendo. Então esse povo que estava cansado, Deus, por misericórdia, cumpriu as profecias naquele momento e encarnou ali para salvar aquele povo, para pregar a esperança,
para pregar as boas notícias, para pregar para o povo, trazer a luz, raiar a luz sobre aquelas trevas que estavam ali naquele momento, naquela dispensação, naquele tempo, onde o povo vivia debaixo da lei, onde o povo vivia desprezado. Jesus veio para esses que são desprezados, Jesus veio para esses que estão perdidos. Então Jesus, olhando para aquele povo, que olha para ele, aqueles religiosos, que olha para Jesus com crítica, para a sua missão, qual ele veio, porque olhava com crítica para Jesus, porque ele valorizava quem era desvalorizado, porque ele estava valorizando as pessoas que eram rejeitadas, porque aqueles fariseus, homens incultos, homens inteligentes, homens sábios, olhavam com Jesus com crítica, porque ele amava pessoas que eles não amavam, porque ele aceitava, porque ele recebia, porque ele cuidava das pessoas que eles não queriam cuidar. Então Jesus, ele com a sua missão, vendo cumprir isso, os fariseus não gostavam nada disso, porque eles desprezavam aqueles pobres, eles desprezavam as viúvas, eles desprezavam as pessoas que estavam na miséria, desprezavam as pessoas que estavam passando necessidade, que precisavam de um consolo, que precisavam de uma ajuda. Então Jesus, vendo mesmo como carpinteiro, ele veio para consertar todas essas coisas. Ele veio justamente a família pobre e humilde, para alcançar essas pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que toda a casa de Israel estava perdida, toda a casa de Israel estava sem pastor, estava dispersa. Primeiro porque estava num período de silêncio de 400 anos, não tinha mais profeta. E quando teve João Batista, aí o povo teve uma esperança de arrependimento. Só que João Batista, mesmo com a sua mensagem de arrependimento, mesmo muitas pessoas indo a ele apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista pregava o arrependimento, mas não era ele que ia perdoar. João Batista pregava o arrependimento, mas não era ele que ia purificar, não era ele que ia restaurar. Por isso que quando ele pregava, ele falava: eu não sou Messias, eu não sou profeta, mas vai vir um aí, ao qual eu não sou digno de desatar as sandálias das correias da sandália dele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nesse momento, Jesus ele responde à crítica não com arrogância. Jesus não responde à crítica com ignorância, mas ele responde à crítica com sabedoria, com firmeza, com convicção do seu propósito e para aquilo que ele vem. Ele vem discorrendo e ele diz: uma parábola, uma comparação ele faz. Qual de vocês que quando vocês, ao seu passo, as suas ovelhas que estão nos passos de vocês, elas se perderem, qual de vocês não vai deixar aquelas 99 das 190 e vai buscar aquela que está perdida, que saiu do abismo, que se perdeu no meio do caminho? Qual de vocês não vai buscar? E encontrando ela, vocês não vão colocar nos ombros, e vocês não vão trazer de volta e festejar. Que interessante isso, porque o pastor dessas ovelhas estava falando isso, estava diante deles. E o que Jesus quis dizer é que o Senhor estava ali querendo resgatar o povo para si novamente, o povo que ele escolheu, que estava fora do abismo, que estava fora do pasto, que tinha desviado. Esses ao qual o povo estava olhando como nada, como lixo, que não valia nada, esses eram que Jesus estava olhando como ovelhas perdidas. Muitas pessoas, irmãos, vou trazer para o dia de hoje, estão afastadas, não é porque ela é sem vergonha, ou é porque ela mesmo quis sair, saiu fora e virou as costas para Jesus. Mas muitas pessoas estão saindo da igreja por decepções. Muitas pessoas estão desviando porque não têm entendimento. Muitas pessoas estão saindo porque simplesmente caíram em alguma armadilha por ignorância, ou simplesmente por não ter entendimento, por não ter sabedoria, tropeçou e olhou para o lado, olhou para o outro e não viu ninguém.
e desviou, e saiu e foi embora. E é interessante que Jesus, esse pastor, ele vai dizer que mais importante é aquele que está lá perdido do que aqueles que estão aqui a salvo. E ele fala que vai de encontro a essa. Ele fala, qual de nós? Será que vocês não iam? Porque o gado é muito importante para vocês. Será que vocês não iam atrás daquele gato que foi perdido? Porque aquele, mesmo sendo um de 99, é importante, ele completa, ele faz a diferença. Qual de vocês não vai atrás? Jesus estava dizendo, eu vou atrás. Na verdade, eu vim atrás, porque eu estou aqui, eu sou o bom pastor. E ele vai dizer, indo atrás, não vai para criticar, não vai para ofender, não vai para matar, não vai para machucar, mas ele encontrando essa ovelha que pode ser que se machucou no caminho, que pode ser que ali quando ela se perdeu, ela ficou enferma, ficou doentinha, ele vai e põe nos ombros do consolo, os ombros que abraçam, os ombros que acolhem, os ombros que a leva de volta para o lugar onde ela não deveria ter saído, os ombros que faz ela novamente olhar e estar no caminho, os ombros que ao invés de criticar, que ao invés de desviar mais a pessoa, essa ovelha traz para perto. 3 tipos de pessoas afastadas, Jesus diz aqui. A ovelha que sem entendimento, porque perdeu o caminho, acabou desviando, não conseguiu acompanhar, foi para algum outro caminho errado e saiu. E esse pastor, Jesus, ele vai com os outros para resgatar. O segundo caso, irmãos, é de uma dracma. Ele põe uma mulher com 10 dracmas. Olha que interessante, que o seu pingente, essa dracma, era muito importante para ela. Era tão importante que por causa de uma só que se perdeu dentro da casa, ela varreu toda a casa para procurar. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da casa, mas estão perdidas. E isso é uma crítica, irmãos? Não. Isso não é uma crítica. Porque o Senhor mesmo vai dizer, porque ali, voltando para aquele tempo, pessoas ali estavam em Israel que conheciam o Deus de Israel, que conhecia a palavra do Deus de Israel, que sabia dos sinais que fez o Deus de Israel, e nessa casa estava perdida, afastada de Deus. Do mesmo modo é nos dias de hoje. Pessoas, e muitos, estão dentro da casa, mas estão escondidos. Muitas vezes ninguém está vendo, porque tem muita coisa cobrindo. Mas ela está dentro da casa, mas ela está escondida. Pode ser que está escondida decepcionada, pode ser que está escondida triste, com decepção, se afastou de Deus, perdeu a comunhão dentro da casa. Mas o Senhor disse que aquela mulher, ela sente a falta daquela dracma. Glória a Deus. Aquela mulher se importa com aquela dracma. Aquela mulher, ela se lembra daquela dracma. E ela logo acende a sua candeia. E ela varre toda a casa. Mas não tinha 10. Porque uma faz a diferença. Não era 99. Porque uma vai fazer a diferença. Porque todos são valiosos para o Senhor. Todos fazem diferença para o Senhor.
escondidos, mesmo fora do aprisco, mesmo longe de casa, são importantes para o Senhor. Deus não reuniu mensageiros para chamar para a festa, para o salão ficar vazio. Disse ele nessa parábola, olha que interessante a ligação que Deus me traz aqui. Ele diz: ei, o salão não pode ficar vazio. Chama a todos que encontrarem no caminho. E aquela mulher vai lá. Ela vai procurar. Ela vai debaixo. Imagino eu estou imaginando agora. A minha mente agora está entrando no texto. Vai ela debaixo do guarda-roupa. Vai ela debaixo da cama. Deixa eu pegar a vassoura. Deixa eu ver se está ali. Deixa eu iluminar. Deixa eu ligar a lanterna. Deixa eu ver se ela está ali. Vai ela debaixo da mesa agora. Deixa eu ver se ela está ali. Porque eu preciso achar essa dracma, porque ela é importante. Sem ela não está completa. É uma só, mas é uma que completa. É uma só, mas é uma que faz a diferença, que dá alegria. E ela vai procurar. Ela vai tirar os móveis do lugar. Ela vai afastar o sofá. Vai afastar a mesa, vai afastar as cadeiras. E ela, achando essa dracma, ela se alegra tanto. Ela vai chamar os seus vizinhos. Ela diz: ó, eu achei. Vamos festejar. Agora está completo. A alegria voltou. E é interessante que Jesus vai falar de um filho. Depois eu vou ter que voltar. Mas eu não vou demorar muito. Porque nesses dias Deus ministrou no meu coração. Eu não sei quem está ouvindo essa palavra, quem vai ouvir depois. Nós vimos muitas ministrações sobre o filho pródigo, filho perdido. É aquele que estava com o pai, que conhecia o pai, estava sob os cuidados do pai, na casa do pai, herdeiro de todas as coisas. Resolveu ele conhecer o mundo fora do pai e da casa do pai. Me ajuda toda a minha herança. Estou saindo fora. Vamos para fora. Quero conhecer o mundão aí. Quero ver as coisas. Nunca saí daqui, nunca provei. Quero saber como é que é. O Senhor justo, o Pai, que não prende ninguém, que não força ninguém a servi-lo. Tudo bem, filho, tudo certo. Diz que o Senhor repartiu para o outro filho, para ele. Um tempo depois, ele foi embora. E olha só que a Bíblia fala, que é interessante, que ele vai gastar todo esse anos. Ele vai para o mundo. Ele vai para fora, ele vai conhecer o mundo, ele vai conhecer mulheres, ele vai se prostituir, ele vai festejar e vai ficar depois na mão. Primeira coisa que eu entendo aqui: muitas vezes, para mim valorizar algo na minha vida, eu preciso perder. Para mim entender o quão valioso que foi o que Deus me deu, o cuidado de Deus, tudo que Deus tem feito para mim, tudo que Ele entregou na minha mão, eu preciso perder muitas vezes para entender. Aquele filho, ele deixou-se levar por uma vontade além da sua possibilidade, da sua vista. Pode ser que por alguma influência ou algo que ele viu. E o seu desejo foi maior. E ele conseguiu o que ele queria. Ele foi. Mas o que ele não sabia é que é um touro bogã que desce. Começa no alto, mas depois desce. Quando vai ver, você já está lá embaixo. Está na lama, está no fundo do poço. A Bíblia diz que houve uma fome naquele lugar. Olha que interessante.
Ele já tinha gastado tudo. Houve uma fome. Olha o que a Bíblia vai dizer, que é interessante. Ele vai pedir emprego agora. Sem nada. Imagino eu, descalço, só com a sua roupa do corpo. Saiu da presença, dos cuidados do pai. O pai que cuidava como um príncipe. O pai que tratava ele como um príncipe. O pai que dava de tudo. O pai que provia tudo. O pai que não deixou o pão faltar. O pai que tinha toda a provisão. Ele prefere conhecer o mundo. Muitas pessoas estão assim. Ela está na casa do pai, mas tem um desejo, sabe? Ela tem um desejo, ela fala, nossa, eu queria conhecer o mundo. Na parábola eu consigo ver que Jesus está alertando, não é bom. Não é bom provar do mundo, olha o que deu com ele. Olha o que aconteceu com ele, já é para mim isso aqui. É para mim, para você, não é bom. Ainda mais quem já veio do mundo, ele sabe que não é bom. Você que não conheceu, pelo amor de Deus, não queira conhecer. Conheça cada vez mais a Deus. E a Bíblia vai dizer que houve uma fome e ele vai mendigar, vai pedir emprego. E ele vai cuidar de porcos. E a Bíblia fala que a fome dele era tão grande que ele vai dizer, olha, ele desejou comer aquelas vargens de porco, aquela comida de porco, ele vai dizer, poxa, os servos dos meu pai, os escravos de meu pai têm pão. E eu estou aqui morrendo de fome. Uma coisa eu entendo aqui. Aquele que saiu da presença de Deus, se ele não se decepcionar com esse mundo, ele não volta. Ele precisa se decepcionar. Precisa quebrar a cara de uma vez, de uma forma tremenda. Para ele entender que quando ele estava na casa do Pai, ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele tinha o pão da vida, ele tinha a água da vida, ele tinha a presença de Deus, ele tinha o consolo de Deus, ele tinha a graça de Deus. Ele precisa entender que no mundo é solidão, é vazio, é escuro, é trevas, não é bom, não é legal, é momento bom, é momento às vezes de minutos, mas depois a vida volta de novo, volta aquele vazio, volta aquela falta. E só tem um que pode preencher. Decepcionando ele com muito. Ele diz, vou eu ter com meu pai. Caiu em si por causa da grande desgraça que ele passou. Não sei você que está assistindo, se vai assistir. Precisa eu passar por tudo isso para entender que o meu lugar é aqui, que o meu lugar é na presença de Deus, que o meu lugar é servindo a Deus. Precisa eu quebrar a cara, precisa me machucar tanto, precisa, muitas vezes precisa, para me colocar na posição de entender que a minha vontade é ruim, é imperfeita, é desagradável. Mas a vontade de Deus, sim, ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu entendo algo. Vamos colocar nos dias de hoje, vamos fazer uma aplicação. Não vou demorar, irmãos, fiquem tranquilos. Aquele filho, ele caríssimo. Ele falou, vou eu ter com meu pai, eu vou dizer para ele que eu pequei contra os céus, eu pequei contra ele, e eu não sou digno nem de ser chamado filho. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Mas muitos ainda não se arrependeram que estão fora da presença de Deus. Aqui é arrependimento. Mas Deus ministrou para mim mais fundo. Ele diz assim, olha, tem uma coisa também que o filho pródigo ele sentiu, que muitos que não voltaram ainda não sentiu. Eu falei, o que, Senhor? Ele, saudade da minha presença. Saudade do meu carinho, saudade do meu abrigo, saudade do meu abraço, saudade do meu cuidado, saudade da minha provisão,
Saudade de estar perto, de estar próximo, de estar íntimo. Ele sentiu saudade. Oh, que falta faz a casa do Pai. Que falta faz o Pai. Aleluia. Tem gente que simplesmente virou as costas para Jesus. Uma coisa tão... Virou as costas para aquele grande amigo, o conselheiro. E como não sentir saudade dessa presença? E como não sentir saudade desse cuidado? E quando não sentir saudade de quando no seu momento você estava mais triste, e quando viraram as costas para você, e quando você dobrou o seu joelho, veio aquele refrigério, veio aquele consolo. Como não sentir saudade? É necessário se arrepender, mas também é preciso sentir saudade. Porque antes de entrar na casa, ele entrou com o Pai. Porque o mais importante que a casa é o Pai, mas o Pai quer que você esteja na casa em comunhão com seus irmãos. Eu vou voltar um pouquinho. Eu vou voltar para a primeira parábola. Porque aquela ovelha perdida tem muita coisa ali. Porque tem 3 tipos de pessoas, já falei aqui para os irmãos, 3 tipos de afastamento. A ovelha que se perdeu, a dracma que foi perdida dentro da casa e o filho que saiu da casa para a noite. Só que muitos não estão sabendo discernir qual esses 3 tipos de pessoas. Hoje, muitos não estão discernindo. E muitas vezes tratando, porque o filho pródigo ninguém vai atrás dele, pastor. Senão ele que tem que cair em si. Mas a dracma, a dona vai atrás. E a ovelha perdida, o pastor vai atrás. Só que muita confusão hoje está acontecendo, confundindo ovelha com dracma, ovelha com filho pródigo. Porque a ovelha, mesmo ainda que ela se perdeu, ela ainda é ovelha, deixou de ser ovelha. Ela só se perdeu, mas ela não deixou de ser ovelha. E ao invés de usar o ombro, estão usando o cajado. E ao invés de procurar a dracma, estão virando as costas, esquecendo dela e deixando lá. Tem os 2 lados da moeda. Porque infelizmente muitas pessoas se afastaram com decepções dentro da igreja. Muitas vezes por falha nossa. Porque nós erramos. E eu acho interessante porque no livro de Hernandes Dias Lopes, Pregação Expositiva, é interessante aquele livro e eu recomendo. Ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai comparar a igreja com uma padaria. Porque é muito fácil eu colocar a culpa nos outros e não olhar para mim. Já pensou, irmão, você chega na padaria, você acorda de manhã com aquela fome. E você vai na padaria e você fala, vou comer aquele pãozinho. E você olha na prateleira de baixo, tem pão de frios. Você olha para a prateleira de lado, tem pão doce. Você olha na outra prateleira, tem bolo. Mas quando você olha para trás do balcão, não tem pão. Mas você olha, o padeiro está lá. Os funcionários estão lá. O negócio ainda está de pé. Está tudo funcionando. A estrutura está bonita. Está tudo legal e está tudo bacana. Você é cliente daquela padaria. Você está sempre lá comprando pão. E você chega lá e não tem pão. Tem sonho, tem doce, mas não tem pão. Mas irmão, e o padeiro como é que fica? O padeiro está lá. E você fala, cadê o pão? Não tem.
o que alimenta é o pão. Glória a Deus. O que fortalece é o pão. Se a padaria não tiver o pão, não faz sentido eu entrar na padaria, porque de manhã, quando eu estou com fome, eu preciso de pão. E quando o cliente não encontra pão na padaria, ele vai em outra, ele tem que mudar, porque ele está pagando, ele exige o pão, ele quer comprar. Aleluia. Glória a Deus. Mas o forno está ligado, irmão. Só que o forno está ligado para fazer o sonho. O forno está ligado para fazer o pão de frios. Mas e o pãozinho de sal? Por que não estão vendendo mais? Por que não estão dando mais o pão? Porque o pão é barato e não está dando mais lucro? Porque o pão da padaria, o mais barato é o pãozinho de sal? Vale a pena vender mais o sonho? Porque é mais caro, dá mais lucro? Muitas vezes colocamos culpa em pessoas, em ovelhas, em gatos. Mas será que é nós que estamos errando? Será que pessoas estão indo na padaria e não estão encontrando pão? Ei, irmãos, é tempo de nós despertarmos, porque precisamos de pão. Se o padeiro não tiver o pãozinho de sal, ele vai perder o cliente, irmão. Mas por que o cliente não precisa dar satisfação para quando ele vai mudar? Ele não precisa falar em padeiro, estou trocando de padaria, não. Ele não precisa, porque simplesmente ele está com o dinheiro na mão, ele está na fila, mas não tem o pão. Está faltando pão em muitos lugares. Está faltando o pão de muitas pessoas. O que alimenta as pessoas não é pão, não é sonho, é pão. Tem mortadela, tem presunto, mas o pão é de pão que as pessoas precisam. Se tiver o pão, o cliente está lá. E ele todo dia vai estar lá para comprar. Ele vai estar feliz porque quando ele chega tem o pão. Mas se não tiver, ele vai mudar de padaria, irmãos. E isso é justo. Eu quero trazer um alerta para nós. Que nós tenhamos pão para dar, o pão do céu, a água da vida, porque é isso que coloca as pessoas de pé, é isso que sustenta as pessoas da igreja. E tem pessoas que saem sim, porque ela vira as costas, porque ela não está nem aí, porque ela está de saco cheio, é verdade, porque ela só sabe criticar. Mas tem pessoas que saiu porque ela não tinha pão, porque ela queria pão, porque ela estava com fome e não tinha para ela comer, para ela se saciar. Tinha tantas outras coisas, mas o pão que ela precisa não tinha. E aí ela vai em outra padaria, em busca do pão, para tomar o seu café de alho. Eu finalizo essa palavra, irmãos, dizendo para nós, aquele que está assistindo a rede social, fique onde tem pão. Porque outras coisas podem até encher, mas o que dá alimento é o pão. Procure o pão, porque esse te faz permanecer na presença de Deus. E nós que somos ministros da palavra de Deus, nós, esses também que estão assistindo na rede social, tenha pão para dar às pessoas. Sabe por que as pessoas seguiam Jesus? Aqueles cansados e oprimidos seguiam Jesus? Porque eles não seguiam os fariseus, os mestres, os doutores, porque eles não tinham pão. Eles tinham conhecimento, eles tinham sabedoria, mas eles não tinham pão. Mas quando chegou o pão da vida, aí eles encontraram o pastor. Aí eles encontraram a Bíblia. Aí eles se apegaram. Porque quando tem pão, você pode ter certeza, não vai embora. Só quem não gosta de pão. Quem não gosta de pão vai embora. Mas quem gosta de pão fica, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Eu quero agradecer a sua rica oportunidade. Peço perdão se passei um pouco do horário. Deus sabe de todas as coisas, né? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E as palmas do nosso.